Finalmente a segunda temporada de The Last of Us saiu e todo aquele hype que todo mundo tinha antes de ser lançado, ele foi se esvaindo e tudo aquilo que era hype foi virando flop, ao ponto que a temporada não finalizou de um jeito legal e já mesmo no primeiro episódio as coisas não estavam boas. Mas vem comigo que com calma eu vou falando com vocês o porquê a segunda temporada de The Last of Us foi um flop por completo. Salve clã, beleza? Eu sou o Redragon e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como eu disse aqui na introdução, todo o hype que era pra ser essa segunda temporada de The Last of Us, que eles iriam adaptar o segundo jogo, eles conseguiram cagar em tudo. A adaptação ficou mal feita, a história foi mudada em vários pontos, e um erro que eu avisei, e eu aposto que muita gente também avisou, antes mesmo da temporada ser lançada, foi continuado. Eles quiseram continuar batendo o martelo naquele prego e, bom, as pessoas já estavam dizendo que não estavam gostando. E com a conclusão da série mostrando que eles realmente não estavam ligando para o que os fãs estavam falando, era óbvio que essa série seria reteada, que ela seria abandonada, de que as pessoas iriam reclamar. E elas tinham razão, elas têm motivo. E todo mundo já sabe do que eu estou falando daqui da participação da Bella Ramsey ainda sendo a Ellie no primeiro jogo, ainda sendo a Ellie nesta temporada, ela sendo na primeira temporada. Eu, se eu não me engano, disse no meu vídeo, eu relevei a participação dela mesmo ela não parecendo tanto a Ellie, porque ela tinha umas características mais infantis, então ela se dava bem pro papel da Ellie de 14 anos. Porém, na segunda temporada a Ellie é uma adulta, eu avisei isso, não faz sentido manter a Bella Ramsey como a Ellie adulta, faria sentido manter ela no elenco para fazer os flashbacks, quando a Ellie tinha 14, 15, talvez até 16 anos. Mas a Ellie já mais adulta, com uma característica facial bem mais mudada, 17, 18 e principalmente 19 anos, que é a parte que a gente joga com ela lá em Seattle, né? Ela já é bem adulta, isso não ficou legal. A caracterização não estava boa, as pessoas reclamaram, avisaram e mesmo assim eles seguiram em frente. E se tinha gente brincando no Twitter sobre ela não parecer a Ellie, as pessoas tinham razão. As pessoas brincaram, as pessoas criticaram. Eu mesmo critiquei a ideia da HBO em o quê? 4, 5 vídeos antes mesmo da temporada ser lançado? As thumbs não está aparecendo aqui. Eu sei que eu falei bastante, então falta de aviso não foi. Mas do mesmo jeito que eles mantiveram a Bella Ramsey no papel de Ellie, eles também mudaram a personalidade da Ellie. Porque a Ellie, ela no segundo jogo, ela é uma adulta bem cabeça dura, mas ela ainda é inteligente. Ela ainda tem alguma sagacidade ali. Nessa segunda temporada, olha, é até difícil falar, mas a Ellie continua sendo uma criança de 14 anos, não só em aparência, mas em personalidade também. A mentalidade da Ellie muda muito do primeiro jogo pro segundo. Era pra mudar muito, né, da primeira temporada pra segunda. E ela não mudou, a Ellie continua sendo uma criançona de 19 anos. Ela ainda é uma adolescente que não aprendeu a crescer. E não só ela é essa adolescente que não cresceu, como a Dina também. Só que a Dina tem uma virada de chave que ela realmente começa a agir mais com sagacidade, com mais inteligência, como uma adulta. O que, diferente do jogo, a Dina já é muito mais agradável e carismática nessa série. Ela age de uma forma da qual as pessoas que estão assistindo não vão ficar com raiva dela, porque a Dina no primeiro jogo ela é meio chata. E aqui na série é diferente, a Dina é legal e a Ellie é chata. E a gente tem, como eu disse também nos avisos, né, do que a gente estava vendo lá antes da temporada ser lançado, o Jesse, que tanto no jogo quanto na série, na minha opinião, ainda é o melhor personagem, é o personagem realmente carismático que as pessoas gostam. Eu mesmo gosto muito do personagem Jesse. E assim como no jogo, eu acho um desperdício total de um ótimo personagem escrito, tanto no jogo quanto na série. O personagem na série estava realmente muito bem escrito. É um desperdício matá-lo. Foi simplesmente que eles poderiam mudar isso na série, já que eles mudaram praticamente a história inteira. Mudar o fim do Jesse não seria diferente. Teria sido até, acho que melhor mudar o fim dele, porque ele morre de um jeito idiota, ele é descartado de uma maneira tão rasa que chega a ser triste. Eu no jogo fiquei bravo quando o Jesse morreu. Na série eu fiquei indignado e bravo, mas não com os personagens, com os diretores. E
raiva dos diretores nessa segunda temporada é o que não falta, já que no primeiro episódio eles fazem uma construção, como eu disse, da Ellie toda criançona, toda mimizenta, birrenta, como eles também foram descaracterizando o Joel, foi fazendo o Joel ficando fraco, impotente, não no sentido de ele estar velho de fazer as coisas, mas sim do sentido de que era para ele entender que ele não tem poder de fazer as coisas. O que é diferente no jogo, o Joel é um cara brabo desde o começo. E o Joel, eu falei, ele ser esse personagem fraco, diferente no jogo, aonde... Eu lembro que eu até fazendo um react falei, mano, o Joel tá passando um psicólogo e eu ri. Ele realmente estava passando dessa série, tipo, vamos falar de sentimentos, vamos mostrar o quão ruim eu fui na primeira temporada por salvar uma garota de 14 anos que poderia ter uma vida toda pela frente, ao invés de fazer uma possível cura para a humanidade, se desse errado ela teria morrido em vão. E eu falo tudo isso não só porque o Joel ficou fraco, como eles também tentaram vilanizar o Joel. No único flashback que mostra muito sobre tudo o que aconteceu entre a Ellie e o Joel, eles tentam passar um ar de vilão pro Joel. Acho que a cartada mais baixa que eles fizeram com o Joel foi tentar passar a que ele era um preconceituoso. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, a Ellie é lésbica, até mesmo o Joel no jogo sabe disso, a Ellie tem um diário da qual ela mostra as coisas, ela escreve as coisas que ela passou na vida durante toda essa adolescência dela até essa fase adulta, e o Joel sabia disso. Sempre foi mostrado ali no diário da Ellie de uma maneira aonde o Joel nunca se interferiu na vida dela, aonde a Ellie poderia amar quem ela quisesse. Só que na série eles fizeram um pequeno trecho da onde o Joel era um preconceituoso só pra passar a pecha de vilão nele. E eles fazem isso também na parte mais pra frente, aonde o motivo principal da Ellie estar brava contra o Joel é que ele escondeu dela o fato do que aconteceu em Salt Lake City. Já na série ela fica brava porque um pedido que a Ellie fez ele não acatou, que foi do cara que ele foi infectado. Todo mundo sabe nesse mundo que depois de você estar infectado não tem mais volta, é morte na certa. Ou você vai virar uma daquelas coisas, ou você se mata, ou você pede pra alguém te matar. Tanto que é uma regra, acontece isso dentro da cidade de Jackson. No episódio 2, onde Jackson está sendo invadida por uma horda de infectados, é mostrado que todo mundo que é infectado deve morrer, sem mais nem menos. Todo mundo sabe disso e todo mundo está de acordo. Tanto que o Tommy é mostrado matando pessoas porque elas foram infectadas. É mostrado que outros cidadãos estavam matando pessoas por elas estarem infectadas. Era uma regra, era normal. E a Ellie ficou brava justamente porque o Joel prometeu que iria levar um cara infectado para a cidade e ele só deu um fim nele. O que, na boa, ele tá errado? Imagina o risco de levar uma pessoa infectada para a cidade e ela infectar mais pessoas. Existe esse risco. Então o Joel dar um fim ali no cara infectado era comum. Só que a Ellie fica brava, ela despiroca da cabeça e mesmo que o Joel tenha falado pra ela, deixa que eu falo porque vai ser melhor, porque a mulher do cara não precisava sofrer tanto, ela fez o quê? Ela abriu a boca, ficou brava com o Joel, como eu disse, despirocou e falou com tudo para a mulher que o Joel era o vilão dali, porque o cara só queria ver a esposa por uma última vez e o Joel não deixou. O único momento em que o Joel faz uma coisa certa, de que ele mostra que ele ainda é o Joel dos jogos, ele é tratado como vilão. E, cara, de episódio a episódio, do episódio 1 pro episódio 2, eles deveriam criar uma boa base. Uma base realmente bem emocional para o que iria acontecer. Todo mundo sabe que o Joel iria morrer. É parte da história do jogo, é parte do 2, a morte do Joel. E no primeiro episódio, o Joel mal fala com a Ellie. Quando ele tenta defender a Ellie, ela fica puta com ele, faz toda uma ceninha, mesmo que eles tenham ajudado ela, ela não agradece e no final, quando deveria ter aquele diálogo deles dois na varanda, o episódio simplesmente acaba com ela putaça indo embora. O que não cria uma base boa no jogo. Faz sentido toda a base pra morte do Joel, toda aquela emoção que a Ellie tá sentindo, tanta aquela emoção que o jogador vai estar sentindo, pelo fato que a gente ainda não sabe de nada do que aconteceu. Nada do que aconteceu entre esse time skip de 5 anos, desde o final do 1 até o começo do 2. Não se tem essas informações. Então o jogador ele realmente vai ficar bravo, ele vai ficar triste sobre a morte do Joel. Eu mesmo fiquei muito bravo quando o Joel morreu. E todo aquele arco e pensamento de vingança que a Ellie tinha no jogo, eu também tinha. O que eu mais queria era matar a Abby. E nesta série, esse sentimento não existe. O primeiro episódio, que deveria passar uma emoção boa ali, para o do porquê que a Ellie estaria sentindo aquele desespero e aquela tristeza sobre a morte do Joel,
Não tem. É um episódio tão fraco e raso que não tem emoção nenhuma. Não tem aquela base pro segundo episódio, da onde a Abby consegue completar a sua vingança pelo seu pai, aonde a Ellie fica triste e raivosa por causa da morte do Joel. E o terceiro episódio, então, segue na mesma pegada de ser fraco. Não só segue nessa pegada de ser fraco o terceiro episódio, como o principal motivo da Ellie ir pra Seattle não era só a vingança pelo Joel, porque ela de fato iria de qualquer forma, mas o principal motivo foi porque o Tommy sentiu essa necessidade de fugir de Jackson e ir vingar seu irmão. E a Maria, preocupada do Tommy morrer, do Tommy fazer alguma besteira, ela pede para que a Ellie traga o marido dela de volta, o que não existe isso. Pelo simples fato do episódio 2, na morte do Joel, o Tommy não estar do lado dele, ele não tem nenhum motivo do porquê ir pra Seattle. A Dina, que estava lá, provavelmente não teria também muitos motivos, mas por algum motivo na série eles acharam que tinha sim. E eu até via a Dina agindo muito mais como filha do Joel do que a Ellie seria. Então, se fosse para alguém realmente ter motivos de vingar o Joel, seria ela. Eu acabei de falar que ela não teria motivos, mas eu acabei agora me refutando, mas eu só comecei a perceber depois. Mas a Dina, por agir mais como a filha do Joe, ela teria mais motivos do que a Ellie. A Ellie não tinha motivo algum, porque não criaram base pra isso. Diferente da Dina, que criaram uma base tanto no primeiro episódio quanto no segundo. O Tommy, que deveria ir, não foi. Não tinha base também, não tinha do porquê. A Ellie, cara, eu acho que ela é a personagem mais sem motivo, na verdade, de ir pra Seattle. E chegando lá, e nos próximos episódios 4, 5 e 7, porque o 6 é dos flashbacks, aí eu comecei a perceber que a história estava sendo rushada. E ela estava perdendo o foco, de fato, de como estava sendo adaptado. Porque em algum momento, antes mesmo desses episódios de Seattle, eu comecei a perceber que a adaptação estava errada. Os motivos, o jeito, as cenas, tudo estava errado. Eles também tentaram implementar coisas novas, como novos infectados, tipo os espreitadores, que já deveria existir na primeira temporada, assim como os esporos, sendo que eu lembro que eles falaram que não dava para criar cenas de esporos, porque praticamente a série inteira seria com máscaras de gás. Todos os lugares que eles entraram fechados teriam esporos. E adivinha só o que apareceu na segunda temporada? Tem a cena de esporos. Por que essa cena apareceu? Porque fazia sentido? Também, a morte da Nora ela se dá por conta de que a Ellie interroga de uma forma bem brutal a Nora nos esporos. Ela tortura a Nora até ela falar alguma coisa. E ela mata a Nora ali. Na série, a Ellie sim tortura a Nora ali, porém ela não mata. Ela deixa a Nora lá pra morrer. Outras pessoas também que a Ellie deveria matar durante o caminho, cadê? Pessoas que o Tommy mataria porque ele foi primeiro pra Seattle, também, cadê? Entende quando eu falo que a história foi sendo rushada, principalmente na parte de Seattle? Eles não rusharam a adaptação no primeiro e segundo episódio, para dar o contexto da morte do Joel, mas depois, dali pra frente, é puro rush, é pura mal adaptação do começo ao fim, é desperdício de personagens, como eu disse, do Jesse. A cena da qual a Dina descobre que a Ellie é imune também, que é modificada, porque lembra que eu falei que não existia como ter esporos na primeira temporada? Então, eles modificam essa cena para que a Ellie seja mordida bem na frente da Dina. E aí tem toda uma cena que deveria ser uma cena ali meio tensa, eles trocam do nada de um pulo pro outro, é você piscar e é cena tensa, cena de sexo. Sério, é muito ridículo. É uma forma que vai sendo levada que é rir pra não chorar. Eu lembro de até ver no Twitter uma vez que a série de The Last of Us, a segunda temporada, funcionaria muito melhor como uma sitcom do que como a série foi sendo levada na primeira temporada. E sendo sincero, eu concordo. Se a série fosse levada daquele jeito, com aqueles efeitos sonoros de sitcom, nossa, todo mundo estaria rindo. Porque o diálogo merda dessa parte, hein? Diálogo que, sério, se não tivesse feito, teria sido melhor. Se existisse desde o começo os esporos, a cena seria bem melhor. Porque a questão dali deles fugindo da horda de infectados e da Ellie mostrar que ela é imune é justamente porque só tem uma máscara de gás, é porque a Dina está grávida, é porque tudo está conspirando contra elas. E não tem isso. A cena toda que é tensa é trocada de um pulo pro outro, como eu disse, para uma cena de sexo, e depois vira uma cena sitcom, com diálogos que não faziam sentido e que se não tivessem seriam bem melhores. O único episódio realmente que tava bom nessa série é o episódio do flashback, é o episódio 6. E ele tava bom
até o momento que eles tentaram vilanizar o Joel. Era só até isso. Então foi tipo, o episódio tem 40, 50 minutos. Por 25, 20 minutos aquele episódio estava bom. De resto ficou uma merda. Seguiu o padrão de que a série tava desde o primeiro episódio. E eu não tô nem um pouco animado pra essa terceira temporada, que antes mesmo de ser lançado, eles já confirmaram que teria a terceira temporada, já que eles decidiram separar as histórias da Ellie e da Abby, assim como no jogo, que você joga um pedaço com a Ellie, depois você vai pra Abby e entende o ponto de vista dos dois. Então a terceira temporada inteira será a da Abby, e eu já ouvi que vai ter mais episódios do que a segunda. E a minha pergunta é, por que não adaptaram logo então tudo na segunda temporada? Qual o problema de fazer uma temporada de, sei lá, 20 episódios? 15 episódios? Sai do padrão minissérie, porque The Last of Us não é uma minissérie. Se vocês tivessem tido mais episódios na segunda temporada, pode ser que talvez tenha sido melhor adaptado. Teria sido menos rushado. Mas se fosse para dar uma nota para tudo que essa série aconteceu na segunda temporada, eu daria a nota dó, porque tá ruim. O primeiro, os caras conseguiram ir de 0 a 100 na primeira temporada de forma muito legal, muito boa, e ir de 100 a 0 em um piscar de olhos na segunda temporada. Eu tô começando agora a torcer pra Abby a matar a Ellie na terceira temporada, porque assim pelo menos acaba de uma vez o sofrimento de todo mundo que tá assistindo. Eles já mataram o Jesse mesmo, o único personagem ali legal foi morto. Joe era fraco, Tommy é fraco, o Jesse é o único. O Jesse e a Dina que são os carismáticos. A Ellie é chata. A Abby teve pouco tempo de tela. A Mel e o Owen, que apareceram também, tiveram o contexto das suas mortes modificados. A Ellie que aparece numa cena, que eu até esqueci de falar isso, mas a Ellie que aparece numa cena toda machucada, sem fazer o mínimo de esforço, aonde se fosse pra ela se machucar, seria na cena do episódio onde ela enfrenta vários espreitadores de uma vez, e ela não estaria com hematomas, ela estaria cheia de mordidas. Aquela fúria impiedosa da Ellie não apareceu em nenhum momento. A série realmente ficou com um tom muito mais de brincadeira, um tom muito mais adolescente de Twitter do que realmente foi The Last of Us. E a terceira temporada, que eu imagino que vai ser lançada no final desse ano, não tem animação nenhuma para isso. Já que eles mudaram a história várias vezes em The Last of Us, nessa segunda temporada do jogo mesmo, já que o próprio criador, Neil Druckmann, não quis respeitar a sua própria história, o que eu acho isso bizarro. Porque se fosse só o Craig Mazin fazendo uma adaptação porca, beleza, ia ser só mais um diretor ruim fazendo coisas ruins. Tipo o Adi Shankar do Devil May Cry. Ele seria só mais um entre vários. Só que existe um problema muito maior quando o co-diretor da série é o próprio cara que criou a história. O cara que literalmente fez tudo o do jogo, decidiu modificar do nada. Decidiu fazer com que a história que no segundo jogo, que eu acho a parte da Ellie bem legal e estava sendo condizente, estava sendo levada de uma forma boa até a parte da Abby, desaparece completamente esse brilho na segunda temporada. Ele decidiu modificar tudo. Como eu disse, foi rushado, foi mal escrito, foi mal adaptado e é nota dó, não dá vontade de ver a terceira temporada. Tanto que a nota no Rotten Tomatoes está extremamente baixa. As pessoas não compraram a ideia de que The Last of Us Part 2 foi muito bem adaptado para essa segunda temporada. E o motivo ainda deles lançarem uma terceira fica pior ainda. E não só na terceira, como do mesmo jeito que eu disse que eu já vi que os diretores falaram que vai ter mais episódios da terceira temporada, eles também disseram que provavelmente não vão conseguir concluir a história do segundo jogo na terceira temporada. Vão ter que fazer uma quarta. Depende muito dos fãs. Só que os fãs já estão dizendo que não estão querendo. Enfim, se você assistiu aí essa tristeza que foi The Last of Us segunda temporada, deixa aí nos comentários. Me fala se você gostou de alguma parte da série, porque eu, sendo sincero, não gostei do começo ao fim. A única coisa foi a parte do flashback, e foi bem pouco mesmo. Porque de resto, do começo ao fim, foi muito triste assistir aquilo. Eu estava me forçando a assistir do começo até o fim. Enfim, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. E agora a gente volta só quando tiver The Last of Us terceira temporada, a parte da Abby. Que eu tenho certeza que vão tentar passar a ideia de que a Abby é uma heroína por algum motivo. Tchau, gente.